Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, hoje nós vamos ter mais uma lição sobre consagração. Nós vamos continuar o assunto que começamos semana passada. Na verdade, nas últimas duas lições, nós vimos um assunto, uma questão prática da nossa vida, do nosso serviço ao Senhor, que é estar disposto a sofrer e esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à escravidão. Hoje nós vamos continuar esse assunto, vamos ver várias questões práticas, vários exemplos do nosso dia a dia, do nosso viver, do que é esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Amém, irmãos? Tudo isso tem a ver com a nossa consagração, porque, como falamos antes, a consagração é algo prático. É algo, irmãos, que nós experimentamos no nosso viver diário. Consagração não é alguma coisa meramente teórica. Claro, existe os conceitos espirituais, existe a doutrina, né? a teoria ali, os conceitos da consagração, mas a consagração, na maior parte, irmãos, é algo que nós vivemos, não apenas algo que nós conhecemos. Então, nós vamos hoje ver muitos exemplos práticos do que é esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Só para a gente retomar esse assunto, nós lemos 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27. E queria ler de novo, só para a gente relembrar o contexto, antes da gente começar a ver os exemplos práticos, amém? 1 Coríntios 9, 23 a 27. Senhor Jesus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, nós vimos e trabalhamos esses versículos na aula passada. E só para resumir, irmãos, aqui nós vemos que nós precisamos esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Isso significa que devemos dominar o nosso corpo, ter domínio sobre ele, ter controle do nosso corpo. Não ser escravos dele, nos render a todos os desejos do corpo, a todas as exigências do corpo. Não. Nós também vimos, né, que isso não quer dizer que devemos castigar fisicamente o corpo, como se fosse pagar penitência. Não é nesse sentido, mas é no sentido de nós termos disciplina sobre o corpo, a ponto dele obedecer os comandos que nós damos a ele, segundo a necessidade. Então, o exemplo que demos até é sobre o atleta. Aqui no 25 fala que todo atleta em tudo se domina. Um atleta, para ele conseguir competir, para ele ganhar uma medalha, ele precisa treinar, ele precisa abrir mão de muita coisa, precisa ter uma certa disciplina, ter uma dieta alimentar. Ele não come o que quer na hora que quer, ele não acorda na hora que quiser. Não, ele tem um horário, ele tem uma rotina bem disciplinada de treino, de exercício, para que ele possa ganhar o prêmio. É nesse sentido, irmãos, que nós também precisamos nos preparar e nos treinar para servir o Senhor. Nós não podemos servir o Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Para servir o Senhor, nosso corpo também precisa estar disciplinado, estar debaixo dos nossos comandos, debaixo do nosso controle. Então, irmãos, nós vamos ver hoje muitos exemplos práticos disso. O que é essa disciplina? O que é esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão? O primeiro assunto importante é a questão do sono. Eu até mencionei esse exemplo semana passada, mas hoje nós vamos ver
isso um pouco mais a fundo. O sono, irmãos, é uma exigência do nosso corpo e é uma exigência legítima. Todos nós precisamos dormir. É importante dormir. De forma alguma, dormir é pecado, é errado. Não. Todos nós precisamos dormir. O recomendado é até dormir, 7 a 8 horas por dia. Ter uma boa qualidade do sono. Isso nos dá um bom humor. Isso traz saúde para nós. Traz descanso. Mas nós não podemos ser dominados pelo sono. Pelo contrário, nós precisamos dominar, ter controle sobre o nosso sono. Como servos de Deus, irmãos, nós precisamos ser capazes de abrir mão do sono quando necessário. Isso é esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Isso é ter domínio, como um atleta. Um atleta não dorme o tanto que quiser. O atleta dorme o suficiente para ter o corpo saudável, mas ele acorda também cedo para poder treinar, para poder se exercitar. Nós também, irmãos, não podemos dormir sem limite. Não podemos ser escravos da cama. Mas nós precisamos ter a capacidade, por exemplo, de acordar quando necessário. O que é ser um escravo da cama? É alguém que, independente se ele quer dormir ou não, ele está na cama. Às vezes ele precisa acordar. O despertador toca, ele tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que orar, mas ele não consegue. A cama prende ele, escraviza ele. A cama, o edredom, o cobertor, o lençol, o travesseiro. Irmãos, nós não podemos ser dominados por essas coisas. Será que nós somos dominados pela cama? Vocês estão no SEAP, No SEAP é um excelente lugar para vocês serem treinados a se libertarem da escravidão da cama. Tem um horário fixo, um horário bem estabelecido. Eu não sei que horas vocês, não lembro, Não sei. Na minha época era 6 horas da manhã que tinha que acordar, Não sei agora, mas 6 horas da manhã tem que acordar, tem toda a rotina. Tem tantos minutos de higiene pessoal, tal horário tem que estar ali no salão para ler a Bíblia, para orar, para ler o alimento diário. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um excelente treinamento para a gente esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão, a ponto do corpo ser o nosso escravo, obedecer às nossas ordens, e não o contrário, nós sermos escravos do corpo, sermos escravos do sono. Além de ser importante acordar na hora que precisa, nós também precisamos ter a capacidade de permanecer acordados quando necessário. Especialmente, irmãos, para servir o Senhor. Isso é uma vida de consagração, uma vida de servo de Deus. Por exemplo, em Mateus, capítulo 26, vamos ler Mateus 26. Ali nós temos a história do Senhor Jesus no Getsêmani. Um pouco antes dele morrer por nós na cruz, ele levou Pedro, Tiago e João para o jardim do Getsêmani para orar. Olha o versículo 38. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Olha só, Jesus levou esses discípulos, precisava que os discípulos vigiassem com ele em oração. Era tarde da noite já, provavelmente, eles estavam cansados. Mas na hora de vigiar, na hora de orar junto com o Senhor, Pedro, Tiago e João falharam. Eles não conseguiram vigiar, não conseguiram ficar acordados. Eles foram dominados, vencidos pelo sono. Ou seja, naquela hora, o corpo não obedeceu
ao comando deles. Olha o versículo 41. O Senhor fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí que está o problema, irmãos. Nosso espírito sempre está pronto. Nosso espírito quer orar, quer ler a Bíblia, quer pregar o Evangelho, quer ir para a reunião. Nosso espírito quer servir o Senhor, quer fazer tantas coisas. Mas o nosso corpo, nossa carne, é fraca. Os discípulos talvez até queriam vigiar, queriam orar com o Senhor. Só que eles foram vencidos pelo sono. Aí que está a importância de nós aprendermos a esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão. Esmurrar o corpo é bater nele, não fisicamente, mas bater nele, discipliná-lo, até que ele se sujeite à nossa necessidade. Se eu preciso ficar acordado, eu vou ficar acordado, eu consigo ficar acordado. Não foi o caso aqui. Eles precisavam vigiar, mas por mais que o espírito quisesse, o corpo não conseguiu. O Senhor, irmãos, o Senhor sim, ele era capaz, ele era disciplinado, ele treinou o seu corpo a se submeter ao espírito. Vamos ler Lucas 6:12. Lucas 6:12. Aqui o Senhor estava prestes a escolher os 12 apóstolos. Escolheu os 12 que o acompanhariam. E o versículo 12 fala: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos que o Senhor tinha essa capacidade. Ele estava treinado a orar, passar a noite inteira orando a Deus. O Senhor já tinha esmurrado o seu corpo. O seu corpo, claro que... Você acha que o Senhor não tinha sono? Claro que o Senhor tinha sono. Nós vemos em outras passagens, por exemplo, no barco ali, atravessando o mar, o Senhor estava dormindo. Mas o Senhor não se rendia ao sono quando precisava. Quando ele precisava ficar acordado para orar, o corpo obedecia. Isso não quer dizer, irmãos, que nós precisamos o tempo todo, uma vez por semana, vir à noite para orar. Não é que nós precisamos nos forçar a isso sempre. Mas, quando necessário, quando o Senhor nos passa esse encargo, quando o Senhor nos chama para orar durante a noite, nós precisamos ser capazes de passar a noite em oração. Às vezes a igreja faz vigílias, né? Vigílias, seja por necessidades específicas, para orar por certos irmãos, ou seja, para orar pela igreja, pelo evangelho. Nas vigílias, irmãos, nós precisamos aprender a esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão, para que ele obedeça e para que a gente fique acordado, para que a gente não se renda ao sono. Então, irmãos, essa questão do sono, se não aprendermos a dominar o sono, dominar o nosso corpo nesse sentido, o sono vai nos dominar. Mas, irmãos, o sono não pode nos impedir de servir o Senhor. Por isso, precisamos ser esse atleta que em tudo se domina. O primeiro ponto é o sono. O segundo ponto que eu queria falar aqui é sobre a alimentação. A alimentação, irmãos, também é algo importantíssimo. Também é uma necessidade legítima, é algo bom, é algo que Deus nos deu, né? Nós precisamos comer, tem café da manhã, almoço, janta, mas nós não podemos ser escravos da comida. Eu até dei esse exemplo semana passada, né? Nós vivemos para comer ou nós comemos para viver? Nós devemos comer para viver. Comer é a nossa forma de sustento, é como vamos alimentar o nosso corpo, mas não é o motivo da nossa vida. Nós não vivemos para comer. Então, irmãos, se queremos servir o Senhor, a comida não pode ser o centro. A comida é algo que nos serve, que
nos sustenta. Mas nós não podemos tornar a comida um dos motivos do nosso serviço, um motivo da nossa vida. Então, por exemplo, se um dia no SEAP for servido uma comida que você não gosta, você vai reclamar? Ah, não gostei dessa comida hoje. Ah, fizeram isso de novo? Frango de novo? Ah não, eu não aguento mais essa comida. Irmão, se nós reclamamos da comida o tempo todo, isso mostra que nós não dominamos, nós estamos dominando sobre a comida, mas a comida domina sobre nós. Nós somos servos, somos escravos da comida. E aí que está o perigo. Ah, eu só sirvo o Senhor se tiver comida boa. Eu só fico no SEAP se eu gostar da comida. Irmãos, nós precisamos ser treinados nesse sentido. E eu não falo só do SEAP, mas na vida da igreja. De forma geral, irmãos, para pregar o Evangelho, para servir o Senhor, nós precisamos aprender a comer de tudo. E também, se precisar passar fome, passar fome. Vou dar um exemplo. Digamos que um dia você vai se hospedar na casa de um irmão, seja numa conferência, ou seja, vocês vão para o campo, vão ficar hospedados na casa de um irmão. O que o irmão preparar para vocês, aprendam a comer. Aprender a comer de tudo. Vou dar um exemplo, irmãos. Uma vez eu me hospedei na casa de alguém, junto com outros irmãos. E aí o irmão serviu, né, o anfitrião serviu ali comida. A irmã preparou com tanto carinho, colocou ali a comida, tudo. A primeira coisa que um irmão que estava junto comigo, né, se hospedando, olhou, bateu o olho na mesa e falou assim: irmã, eu não gosto de cenoura. Nossa, Senhor Jesus. A irmã ficou tão, assim, constrangido na hora. Poxa, você não gosta de cenoura? Você quer que eu faça alguma outra coisa? Tudo? Claro, a irmã com muito amor, muito carinho, queria agradar, né, os irmãos, agradar a todos. Mas, irmãos, se nós realmente queremos ser servos de Deus, não podemos escolher o que a gente quer comer. Ah, eu não gosto disso, não quero aquilo. Claro, irmãos, existem algumas exceções, tá? Como, por exemplo, uma alergia alimentar. Eu, por exemplo, eu sou alérgico a amendoim, certo? Então, já aconteceu várias vezes. Meu irmão, uma vez preparou frango xadrez e o frango tinha amendoim. Aí, claro, aí eu não vou comer, passar mal, correr o risco de ir para o hospital, de morrer até. Não. Sendo uma alergia, uma intolerância alimentar, seja alguma questão assim, irmãos, que realmente vai fazer mal, vai prejudicar o seu corpo, aí tudo bem, não precisa comer. Mas também não precisa falar: irmão, eu não gosto disso, eu não como isso. Só de uma forma discreta, sem constranger os irmãos, evite comer, certo? Agora, irmãos, se for só uma questão de preferência, eu gosto, não gosto. Por exemplo, eu não gosto de espinafre. Eu não gosto do sabor. Mas, toda vez que os irmãos preparam espinafre, eu pego um pouco e como. Porque os irmãos prepararam com todo amor. Nós precisamos, irmãos, ter essa disposição. Nós vimos 2 aulas atrás, né? Disposição a sofrer. Como servos de Deus, irmãos, nós não devemos ficar escolhendo: eu quero isso, não quero aquilo, eu como isso, não como aquilo, fazer exigências. Chegar assim na casa do irmão, hoje eu quero filé mignon, tá? Amanhã, puxa, faz tempo que eu não como McDonald's, eu quero McDonald's, tá bom? Não, irmãos. Tudo que os irmãos servirem, vamos comer. Isso é ser preparado para a obra de Deus. Isso é questão do caráter. Isso envolve a questão de consagração. Isso é esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão. Eu não vou me render às vontades do corpo, tudo que o corpo quer comer ou não quer comer, eu vou simplesmente obedecer. Outro exemplo, irmãos, é ficar sem comer. Às vezes, a obra de Deus exige que nós não comamos. Seja por conta de jejum ou por conta das situações mesmo. Em situações normais, irmãos, nós devemos comer bem, tá? Não é que devemos passar fome, não. Devemos comer de forma saudável. Mas tem certos momentos em que a gente não consegue comer. Por exemplo, vai sair para pregar o Evangelho.
E aí você vai para uma cidade e no fim houve uma necessidade de ofertar. Vocês fizeram a comportagem, no fim com o dinheiro da comportagem precisa ofertar para uma necessidade especial ou comprar um pão para comer. E aí o Senhor fala, oferta. O que você vai fazer? Você vai falar, não, Senhor, essa comida do pão, eu não consigo ficar sem comer, eu preciso desse pão. Não, se o Senhor falou para ofertar, vocês vão e ofertam. Ah, tem uma reunião de casa. Tem muitas reuniões de casa em que os irmãos têm hábito de preparar um lanche no final. Isso é bom, é gostoso. Mas, às vezes o irmão não tem condição, não conseguiu preparar nada. Fique sem comer. Não reclame, não murmure. Sabe, tem irmão que só vai para a reunião de casa se tiver comida. Não é assim, irmãos. Nós precisamos aprender eu vou para a reunião se tiver comida ou não. Eu não vou por conta da comida. Eu não sirvo a Deus por conta da comida. A comida não é o centro da minha vida. Outras vezes, por exemplo, vai servir, vai preparar uma reunião, especialmente em conferências, quem está servindo é muito corrido, corre para lá, corre para cá. E às vezes, por conta do serviço, da agenda, da intensidade de atividades, de reuniões, nós não conseguimos comer. E aí, vai falar, não, Senhor, eu não consigo, eu vou parar de servir porque eu preciso comer, eu preciso de comida. Não, se tem comida, se dá tempo para comer, louvado seja o Senhor. Mas se não tem tempo, eu não vou comer. Tudo bem, eu vou 1, 2, 3 reuniões sem comer, depois eu como. Irmãos, isso é esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Eu não sou escravo da comida, mas eu tenho controle sobre a minha vontade, o meu momento de comer ou não. O Senhor, nós vemos isso também. O Senhor, irmãos, é o melhor exemplo em questão de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Vamos ler Marcos 3:20. Marcos 3:20. Aqui, olha só, o Senhor tinha tanto trabalho, tantas necessidades, que tinha momentos que ele não conseguia comer. Marcos 3:20 fala, então ele foi para sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Até na casa, Jesus chegou assim na casa, talvez vou comer agora, vou descansar, mas a multidão estava tão carente, precisava ir lá, e o Senhor atendeu a multidão, cuidou da multidão. O Senhor tinha o domínio sobre o seu corpo. Ele olhava, ele conseguia falar assim, não consigo comer agora? Tudo bem, eu não preciso comer agora, eu posso comer depois. Isso, irmãos, é poder servir sem que a comida domine, sem ser dependente da comida. Outra passagem que nós conhecemos é João 4. João 4 fala da mulher samaritana. Eu não vou ler tudo, né? Nós conhecemos a história. O Senhor chegou numa cidade samaritana, sentou no poço, ou do lado do poço, conversou com a mulher samaritana ali, e durante todo aquele tempo, Jesus não comeu nada. Olha o versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Ele não tinha comido nada. Aí o Senhor falou, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a verdadeira comida, irmãos. O Senhor ele tinha ele tinha as prioridades. E ele tinha o poder de controlar o corpo e de realmente priorizar o que era importante. O que era mais importante naquele momento? Comer ou fazer a vontade do Pai? O Senhor viu, eu preciso fazer a vontade do Pai. Se isso envolve não comer, que assim seja, eu como depois. Nós também, irmãos, precisamos ter a prioridade certa. Colocar a comida no seu devido lugar. Não somos servos, escravos da comida. Não vivemos para comer.
Nós vivemos para fazer a vontade do Pai. E a mesma coisa para o jejum, que eu citei antes. Tem horas que precisamos jejuar. Se nós não conseguimos jejuar porque eu preciso comer, não consigo ficar sem comer, irmãos, precisamos esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão. Precisamos disciplinar o corpo. Nós precisamos ter a capacidade de jejuar. Não quer dizer que vamos jejuar todo dia, o tempo todo, não. Mas, quando o Senhor nos convoca para um jejum, quando o Senhor nos dá esse encargo, precisamos ser capazes de jejuar. Mateus 4,4 fala, não só de pão viverá o homem. O Senhor falou isso quando estava ali, jejuando. Precisamos ter essa experiência, irmãos, essa realidade. Dominar o corpo, dominar o sono, dominar a questão da comida. O terceiro ponto que eu queria citar é com relação ao conforto. O conforto, irmãos, também é uma necessidade do corpo. Mais uma vez, é uma necessidade legítima. Nada dessas coisas, irmãos, é pecado. Dormir não é pecado, comer não é pecado. Mas a gente não está falando aqui da questão de pecado. Estamos falando da questão de poder abrir mão disso quando necessário. Todos nós gostamos de um conforto, né? Se está calor, nós gostamos de um ventilador, de um ar-condicionado. Quem não gosta de um bom churrasquinho, né? De uma piscina, de uma rede, de uma boa cama. Todos nós gostamos de conforto. Mas não podemos ser escravos do conforto. Nossa vida não pode ser pautada, não pode ser guiada por essas coisas. Tem gente que tem o conforto, um certo padrão de vida como exigência. Eu preciso viver nesse nível de vida, com esse estilo de vida. Eu não consigo viver numa casa sem ventilador. Não consigo viver sem televisão. Eu preciso de uma internet. Eu preciso de um bom colchão. Minha casa precisa ter uma piscina. Ou até mesmo, né? Quando a gente vai para uma conferência, vocês estão no CEAP, quando a gente chega no quarto, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? É escolher a nossa cama. E a gente geralmente escolhe a melhor cama. Na melhor posição, no melhor lugar, um bom colchão, do lado da tomada, para eu poder carregar o celular ali, ficar deitado, mexendo no celular, ou um lugar com sinal. Todos nós queremos conforto, irmãos. É bom, mas não podemos tornar isso um requisito para servirmos o Senhor. Será que nós reclamamos quando estamos numa situação desagradável, num ambiente desconfortável? Falamos isso também na lição sobre ter disposição para sofrer. Irmãos, se queremos ser servos de Deus, precisamos ter essa disposição para sofrer. Precisamos ser capazes de abrir mão do conforto. Se não somos capazes disso, se não temos essa disposição, irmãos, não conseguimos servir o Senhor onde o Senhor nos colocou. Porque às vezes o Senhor pode nos colocar num lugar não tão ideal, não tão gostoso, não tão confortável. E aí que está o problema. Às vezes, irmãos, o Senhor põe alguns numa cidade ou numa igreja que causa desconforto físico ou emocional, né? E aí, porque nós não temos essa disposição, tem muitos que acabam saindo, acabam fugindo. Não saem da cidade porque Deus falou, saem porque não aguentam mais a situação. Talvez o Senhor envie vocês para o campo, em uma cidade, vocês vão ficar numa casa não muito confortável. O que vocês vão fazer? Vão reclamar? Vão fugir? Vão falar, não aguento mais, vou sair do CEAP, não aguento aqui. Irmãos, o Senhor conta com vocês. O Senhor precisa de vocês. Mas se nós não temos essa disposição, irmãos, o Senhor não pode nos usar tanto. Tem irmãos que saem, que vivem mudando de cidade, vivem mudando de igreja,
porque não conseguem passar por essas situações. Tem irmãos que vivem mudando de trabalho, vivem mudando de casa, porque não conseguem viver num ambiente desconfortável. Claro, irmãos, se possível, se conseguimos ter um conforto, vamos ter, né? É o que eu falei, se tem um colchão, um bom colchão, uma boa cama, não vamos dormir no chão. Disposição para sofrer é diferente de sofrer em si. Não vamos procurar sofrer propositadamente, não, mas precisamos ter a disposição interior. Se precisarmos servir o Senhor em padrões abaixo do que nós consideramos adequados, assim seja. Essa disposição para sofrer, irmãos, quer dizer, não importa o nível de conforto, o nível do estilo de vida que eu vou ter, eu estou ali para servir o Senhor. É o que nós vimos em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, 11 e 12. Paulo aprendeu essa lição. Paulo falou: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, irmãos, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como? Porque ele, como atleta que em tudo se domina, esmurrou o corpo, reduziu o corpo à escravidão. Ele não era escravo do conforto, mas o corpo era escravo do espírito dele, da vontade dele. Se ele decidisse, tudo bem, eu posso viver nessas condições, o corpo falava, ok, e se submetia. Seja em abundância, seja em fartura, seja em fome, né? Seja em escassez. Em todas essas situações, o corpo de Paulo estava sujeito, estava submisso ao Espírito. Quarto ponto, irmãos, que eu queria tocar é com relação às vestimentas. Irmãos, a consagração é muito prática. Mas como assim? Até a vestimenta tem a ver? Claro, irmãos. As vestimentas que nós temos também são importantes. Nós precisamos delas para cobrir o corpo, para nos proteger, seja do sol, do frio, né? Precisamos das roupas. E é importante, irmãos, é importante nós nos vestirmos bem, precisamos estar apresentáveis, né? A gente não pode estar vestido de qualquer jeito, em farrapos. Não devemos nos vestir mal. Então precisamos ter uma certa apresentação adequada. Mas as vestimentas também não podem ser o nosso ídolo. A gente não pode dar uma atenção exagerada à nossa roupa. Se queremos ser servos de Deus, irmãos, a vestimenta não pode nos prender. Vamos ler alguns versículos para a gente entender isso, e aí eu vou dar uns exemplos. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Aqui Paulo está falando para as mulheres, tá? Mas eu queria aplicar isso para todos. Talvez Paulo falou para as mulheres, porque para as mulheres a vestimenta é mais importante, né? Elas valorizam mais isso aí. Mas aqui se aplica a todos, tá, irmãos? 1 Timóteo 2, 9 diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aqui Paulo está falando de se vestir em traje decente, né? Ou seja, ter uma roupa adequada, decente, e se ataviar, se vestir com modéstia e bom senso. É o que eu falei, irmãos. Precisamos nos vestir adequadamente, com bom senso. Mas Paulo fala, não com cabeleira frisada, ou seja, não com um cabelo todo
né, todo feito assim, não com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, ou seja, roupa cara. Ou seja, irmãos, não vai se vestir, se vista adequadamente. Mas não precisa gastar muito tempo, gastar muito dinheiro nessas coisas. Essas coisas não precisam ser exageradas. Precisam ser de um nível adequado. Vestuário dispendioso, roupa cara. Não precisamos comprar roupa de grife o tempo todo, né? Só roupa cara. Não. Tem uma roupa ali adequada, ótimo. Não precisa pagar 5 vezes mais só porque tem uma marca ali, um jacaré, um símbolo ali que, se outra roupa cumpre a mesma função. 1 Pedro, irmãos, capítulo 3, também fala desse assunto. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, aqui Pedro está falando que o foco nosso não deve ser a roupa exterior. O enfeite, a beleza nossa, não deve ser exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, joias, aparato de vestuário, roupa chique, roupa cara. Mas nossa beleza, irmãos, nosso enfeite deve ser interior, o homem interior, um espírito manso e tranquilo. Nosso foco, irmãos, não deve ser o que é exterior, e sim o que é interior. Eu não estou falando, irmãos, que é pecado usar uma certa roupa, uma roupa mais cara, que é pecado as mulheres usar joia, tudo. Não, não é pecado. Mas nosso foco não deve ser essas coisas. O problema hoje, irmãos, especialmente no mundo hoje que valoriza muito a moda, a aparência, a estética, as coisas exteriores, o problema é que essas coisas acabam impedindo, acabam atrapalhando o nosso serviço ao Senhor. E é por isso que a vestimenta também é importante na questão da consagração, na questão de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Nosso corpo, irmãos, não foi feito para se vestir de uma forma exagerada. Nosso corpo é para servir a Deus. Nosso corpo não é para a gente ficar se mostrando para os outros. Não é para querer aparecer, para querer chamar atenção. Nosso corpo é para servir o Senhor. É para se consagrar ao Senhor. Nosso corpo é para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, como exemplo, tem muitos que exigem um alto padrão de vestimenta, um alto padrão de beleza exterior para viver. Mas isso impede o serviço ao Senhor. Por exemplo, tem gente que gasta muito dinheiro com roupa cara, roupa de marca, de grife. As mulheres gastam dinheiro com bolsa, com maquiagem, com salão de beleza, manicure, pedicure, cabelo. Investem, gastam dinheiro nisso. Até os homens hoje vão para salão de beleza, né? Fazem uns cortes de cabelo cara ali e tudo. Gasta dinheiro com sapato, com tênis. As mulheres com joias, com maquiagem. Irmão, são tantas coisas que o mundo hoje produz para embelezar o corpo exterior e o homem e a mulher, né? As pessoas gastam dinheiro nisso. Mas aí na hora de ofertar, não tem dinheiro. Na hora de pagar uma inscrição da conferência, não tem dinheiro. Como pode, irmãos? Tem dinheiro para comprar roupa, para comprar maquiagem, para comprar bolsa, comprar sapato, comprar tanta coisa,
para ir para o salão de beleza, mas na hora de servir o Senhor, de ofertar, de ajudar alguém, de pagar a inscrição na conferência, não tem dinheiro. Infelizmente, irmãos, nós vemos muito isso. Irmãos que gastam dinheiro com tanta coisa, mas na hora de ir para a conferência, pedem oferta, falam que não tem dinheiro. Irmãos, as vestimentas não podem ter um lugar acima que Deus. Não podemos ser escravos da moda, escravos do nosso corpo. As vestimentas, assim como a comida, assim como o sono, servem para nos servir. E nós, não nós, para servirmos as roupas, as vestimentas. Tem gente que vê tá andando no shopping, vê uma vitrine ali, não tem controle sobre o dinheiro. Eu preciso comprar, vai, gasta uma nota. Não tem controle sobre essa vontade de comprar as coisas. Ou na internet hoje, olha que bonitinho, eu preciso comprar isso aqui. Não, irmãos. Precisamos ter controle sobre o nosso dinheiro. E ter controle sobre as nossas vestimentas. Tem irmãs que têm 30 sapatos. Já é o suficiente para o resto da vida. Mas não, viu um sapato novo, precisa comprar o sapato. Irmãos, e a obra do Senhor? E as necessidades da obra, da igreja, como que fica? Nós precisamos nos perguntar, eu preciso de um 31º par de sapatos? Eu preciso de uma roupa nova? Irmãos, nós compramos roupas porque precisamos dele. Não porque a gente quer, porque é bonito. Da mesma forma, irmãos, tem gente que gasta tanto tempo se arrumando. Troca uma roupa, escolhe outra. As irmãs ficam se maquiando, fazendo cabelo, tudo. Eu não estou falando que é pecado, que é proibido, que é errado usar maquiagem, não. Mas tem irmãs que gastam tanto tempo nisso que sempre se atrasam para a reunião. Nunca chega no horário na reunião porque está sempre ali, se produzindo. Irmãos, o que é mais importante? A maquiagem ou tá na hora na reunião? Tem gente que gasta tanto tempo nessas coisas, irmãos, que acaba não pregando o evangelho, acaba não saindo. Eu não vou sair porque tá sol, calor, e aí eu vou suar, e aí vai desfazer a maquiagem, essa roupa não fica bom no calor. Não, irmãos. Nós não somos servos da moda, não somos servos da vestimenta, nós somos servos de Deus. Vamos abrir 1 Coríntios 4:11. 1 Coríntios 4:11. Olha a experiência de Paulo. Paulo realmente era alguém consagrado ao Senhor, alguém que esmurrava o corpo e reduzia o corpo à escravidão. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Paulo, irmãos, ele mesmo sofrendo fome, mesmo sofrendo sede e sofrendo nudez, ele continuou servindo o Senhor. Tinha hora que Paulo nem roupa tinha, mas isso não impediu ele de servir o Senhor. Irmãos, nós não somos escravos de nenhuma dessas coisas terrenas. Pelo contrário, precisamos dominar o nosso corpo, reduzi-lo à escravidão. Amém? Bom, mais um ponto que eu queria falar. Já falei, de sono, alimentação, conforto, vestimentas. E o quinto e último ponto que eu queria falar é sobre a doença. Irmãos, nosso corpo, às vezes, claro, fica doente. E quando ficamos doentes, é importante nós cuidarmos da nossa saúde. Especialmente se é uma doença séria, que precisa de acompanhamento, precisa de tratamento, precisa de médico, precisamos levar a sério, tá? E especialmente na hora da doença, o corpo exige mais do que o normal. Precisa de mais descanso, precisa de mais água. Mas tem certas coisas, irmãos, certos problemas de saúde que não podem nos impedir de servir o Senhor. Tem gente que é só sentir um pouquinho de dor, um pouquinho de cansaço,
que já para de servir. Não é assim também. Claro, se pegar, por exemplo, coronavírus ou alguma doença séria, precisa realmente parar e cuidar. Mas tem gente que fala, irmão, eu tô com uma dor aqui no braço hoje, acho que eu não vou poder ir para reunião. Não, irmãos, nós precisamos esmurrar o corpo, reduzir a escravidão eu não sou escravo de toda necessidade do corpo também. Se o corpo falar, ai, eu já vou parar tudo, não. Se eu sentir um pouquinho de dor, eu ainda preciso servir. Paulo, ele tinha um problema na visão. Em Gálatas 6,11, ele até fala, veja com que grandes letras eu escrevo. Porque ele tinha certo problema na visão, ele precisava escrever em letra grande para ele conseguir enxergar. Mas o problema na visão não impediu Paulo de escrever a epístola. Imagina se ele falasse, não, eu tenho problema na visão, então, Senhor, eu não posso te servir, eu não posso visitar as igrejas, eu não posso escrever as epístolas. Nada disso impediu Paulo de avançar. Em Gálatas ele escreveu com letra grande. Em outras epístolas ele pediu para alguém transcrever. Alguém escreveu o que Paulo ditava. Mas, irmãos, ele continuou. Ele não permitiu que um problema na visão, uma doença na vista, nos olhos, parasse ele de avançar. Timóteo também, nós sabemos, né, que ele tinha problemas no estômago. Isso está em 1 Timóteo 5,23. Paulo fala, até toma um pouquinho de vinho para tratar a questão do estômago, as suas doenças. Mas essas doenças não impediu Timóteo de continuar cuidando da igreja. Certas coisas, irmãos, tem gente que tem dor de cabeça crônica, tem gente que tem um pouco cansa mais rápido. Às vezes, tem até uma rinite alérgica, alguma coisa assim. Você não vai contagiar os outros, né? Não é um risco que vai colocar a vida de outros em perigo. Irmãos, nós precisamos subjugar o nosso corpo. Não podemos nos render a todo pedido de descanso do corpo. Claro, se o Senhor não nos deu nenhum encargo especial ali, não temos nenhuma reunião, tarefa importante naquela hora, devemos descansar, tá? Sempre que temos a oportunidade para descansar, para nos recuperar, cuidar do corpo, devemos. Mas se o Senhor deu uma comissão especial, se o Senhor está nos chamando para servir, mesmo com certo cansaço, certa dor, certa doença, nós precisamos avançar. Quantos irmãos nós não vemos que mesmo tendo câncer, mesmo tendo tantas doenças, continuam servindo o Senhor, continuam sendo fiéis ao Senhor, cuidando das igrejas, apacentando os irmãos. Isso, irmãos, é esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão. Não vamos nos render ao corpo, nós vamos subjugar o corpo, falar, não, corpo, você está cansado? Está doente? Mas eu te ordeno, continue, vamos servir, temos que servir o Senhor, e o corpo obedece. Irmãos, essa é a lição de hoje. Tudo que falamos aqui, irmãos, é extremamente prático. Não é nada doutrinário, nada assim, pronto, agora eu sei. Mas é algo que precisamos viver, algo que precisamos aplicar. Esmurrar o corpo, irmãos, reduzir a escravidão, voltando ao exemplo do atleta, é para esses momentos específicos, tá? De novo, não quer dizer que todo dia precisamos fazer vigília, todo dia precisamos vir à noite orando, né? Ou todo dia precisamos jejuar. Não quer dizer que em toda doença precisamos ignorar a doença e continuar servindo. Não, são em situações especiais. É como um atleta. O atleta corre, mas ele não corre o tempo todo. Ele não vive correndo. No dia a dia dele, ele caminha. Né? Ele dorme, ele fica sentado. Então, o atleta também tem uma vida normal. Mas, tem certos momentos em que ele é exigido a correr, ele precisa correr. Ele não é exigido ao máximo, seu corpo não é exigido ao máximo o tempo todo.
no dia a dia, ninguém aguenta correr 24 horas por dia, mas ele se prepara para os momentos de corrida, para que quando ele precisa correr, ele está pronto. Da mesma forma, irmãos, nós não vamos passar por essas coisas o tempo todo, jejuar 40 dias, 40 noites, não. Mas nós precisamos estar preparados para esses momentos. E para isso precisamos disciplinar o nosso corpo, precisamos esmurrar o nosso corpo, reduzi-lo à escravidão. Precisamos exercitar o espírito e criar hábitos saudáveis. Por exemplo, a questão de dormir. Precisamos treinar o nosso corpo para poder acordar na hora em que o despertador toca e dormir na hora em que queremos também. Precisamos treinar o nosso corpo para comer de tudo. Tanto que eu gosto e tanto que eu não gosto. Espinafre que eu falei. Eu não gosto de espinafre. Mas eu treinei o meu corpo a comer espinafre. Então, quando eu preciso comer, se um dia eu for para casa do irmão só tem espinafre, eu vou comer. Minha mãe até falava, né? Ela me ensinou de comer de tudo. Ela colocava tudo no meu prato e falava, tem que comer de tudo que está no prato. E sem fazer careta. Porque, irmãos, tem coisas que você come assim, dá vontade de fazer careta, mas nós precisamos treinar o nosso corpo. Isso é disciplina, irmãos. Isso é com treino, é com tempo, é com exercício. Nós não podemos, irmãos, deixar o nosso corpo livre. Fazendo o que quer, na hora que quer, deixar sem domínio por muito tempo. Senão a gente relaxa. Então é que nem um atleta. Todo dia o atleta treina. Todo dia o atleta vai lá, acorda, tem uma dieta, né? Faz exercícios. Ele não corre o tempo todo, mas ele treina para, quando ele precisar correr, ele consegue correr. Quando um atleta está bem treinado, é o que nós vimos em 1 Coríntios, um atleta que em tudo se domina, ele consegue fazer esse esforço adicional, consegue correr sempre que necessário. Da mesma forma, irmãos, quando nós temos essa vida de treinamento, e aí graças a Deus vocês estão no CEAP, e o CEAP é justamente isso, Centro de Aperfeiçoamento, Centro de Treinamento para a propagação do Evangelho. Quer dizer, irmãos, vocês não vão pregar o Evangelho sempre. Assim, não vão, né? Devem pregar em toda oportunidade que tem, né? Mas não é em todo momento que vocês precisam fazer essas coisas excepcionais. Mas vocês estão sendo treinados para isso. Para que toda vez que precisar pregar o Evangelho, toda vez que precisar servir o Senhor, vocês estão prontos. Toda vez que precisar abrir mão da comida, vocês estão prontos. Toda vez que precisar abrir mão do conforto, vocês estão prontos. Toda vez que precisar abrir mão do sono, vocês estão prontos. Vocês já foram treinados para isso, irmãos. Dessa forma, com esse treino, esmurrando o corpo, reduzindo a escravidão, o corpo não se torna mais um impedimento à obra. Tudo que eu falei aqui hoje, irmãos, são possíveis barreiras, possíveis impedimentos à obra do Senhor. Mas nós estamos nos preparando para servir o Senhor sem impedimentos. Amém, irmãos? Que o nosso corpo não seja uma barreira, mas sim seja um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Que o nosso corpo não seja que não sejamos escravos do nosso corpo, mas que o nosso corpo seja um escravo do Senhor. Que o nosso corpo seja essa ferramenta útil para o Senhor, para servir, para se consagrar ao Senhor. Amém? Então essa é a lição de hoje. Nós concluímos então esse assunto de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Começamos semana passada e hoje vimos os exemplos práticos, irmãos. Mas, como eu falei, isso não pode ficar só no nosso conhecimento, isso não é algo só para a gente saber, e eu falo para mim também, irmãos. Todos nós precisamos aprender essas lições, praticar, experimentar elas, viver elas no nosso dia a dia. Amém? E aí, graças ao Senhor, vocês estão no CEAP, que é o melhor lugar para vocês serem treinados nessas questões. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor e até semana que vem, se o Senhor permitir.